Nas profundezas das visões concedidas a Ellen G. White, os véus do tempo foram removidos, revelando os momentos finais da história terrestre. Durante décadas, ela contemplou eventos que fariam a Terra tremer e os céus se moverem de forma inédita. Em seus escritos mais solenes, registrou: "Vi que estamos vivendo no tempo do fim, e que os sinais preditos por Cristo estão se cumprindo rapidamente." A profetisa testemunhou uma sequência específica de eventos que marcariam os últimos dias da humanidade. Primeiro, ela viu uma apostasia generalizada se espalhando como fogo consumidor através das igrejas cristãs. Denominações que outrora proclamavam a verdade pura começariam a transigir com o erro, diluindo doutrinas fundamentais para agradar as multidões e manter sua popularidade. Ellen White contemplou líderes religiosos que abandonariam gradualmente a simplicidade do Evangelho em favor de filosofias humanas e teorias atraentes. "Vi que muitos ministros estão pregando as fábulas dos homens em lugar da verdade de Deus", escreveu ela, observando como púlpitos sagrados se transformariam em plataformas para mensagens vazias de poder espiritual, mas cheias de eloquência humana. Em suas visões mais perturbadoras sobre os eventos finais, ela presenciou uma união que parecia impossível: católicos romanos e protestantes evangélicos unindo forças políticas e religiosas para estabelecer leis dominicais obrigatórias. Esta aliança não seria baseada no amor genuíno à verdade bíblica, mas no desejo comum de controlar a consciência humana e impor conformidade religiosa. Ellen White viu como essa união ecumênica aparentemente harmoniosa se tornaria o trampolim para a perseguição final e sistemática dos cristãos verdadeiramente fiéis. A tolerância religiosa, tão valorizada pela sociedade moderna, seria gradualmente substituída por uma intolerância feroz contra aqueles que se recusassem a transigir com suas convicções bíblicas. A profetisa contemplou com horror crescente o momento específico em que a liberdade religiosa seria oficialmente abolida em nações outrora consideradas berços da democracia. Leis seriam aprovadas nos parlamentos e congressos, tornando obrigatória a observância do domingo, transformando a adoração em questão de segurança nacional e ordem pública. "Vi que a crise final virá sobre o mundo de forma repentina", registrou ela, observando como rapidamente as nações se voltariam contra aqueles que guardassem conscienciosamente o sábado bíblico. O que começaria como pressão social se transformaria em perseguição legal, e finalmente em sentença de morte. Ellen White testemunhou uma transformação diabólica e progressiva na natureza humana durante os últimos dias. Ela viu homens se tornando cada vez mais amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. O amor genuíno se esfriaria nas famílias, a violência urbana aumentaria exponencialmente, e a sociedade se desintegraria moralmente numa velocidade nunca vista na história da humanidade. Em visões tecnológicas que ela não compreendia completamente, Ellen White contemplou como sistemas de comunicação futuros seriam usados para monitorar, rastrear e controlar as massas populacionais. Embora descrevesse com linguagem do século XIX o que via, ela observou redes de comunicação instantânea que permitiriam coordenação global de perseguição religiosa. "Vi que nos últimos dias, Satanás teria poder sem precedentes para enganar quase todo o mundo habitado", alertou ela, contemplando uma época de engano tão sofisticado que apenas aqueles profundamente enraizados nas Escrituras conseguiriam discernir a verdade do erro. A profetisa observou como falsos milagres se multiplicariam nos tempos finais com frequência alarmante. Ela viu curadores populares realizando sinais impressionantes e aparentemente genuínos, mas desprovidos do poder verdadeiro de Deus. Médiuns espíritas e espiritualistas ganhariam influência crescente na sociedade, oferecendo mensagens consoladoras e filosofias atraentes que contradiziam sutilmente as Escrituras. Ellen White contemplou o surgimento de falsos cristos que enganariam multidões inteiras através de prodígios espetaculares. Estes impostores espirituais realizariam milagres tão convincentes e sinais tão impressionantes que até mesmo alguns dos eleitos de Deus estariam em perigo real de serem seduzidos e desviados da verdade. "Vi que Satanás apareceria pessoalmente, personificando a Cristo com perfeição impressionante", revelou ela, descrevendo uma encenação diabólica tão meticulosa e convincente que apenas aqueles firmemente estabelecidos na palavra de Deus e familiarizados com as profecias conseguiriam resistir ao engano. Em suas visões mais dramáticas sobre catástrofes naturais, Ellen White testemunhou desastres de proporções literalmente inimagináveis. Terremotos sacudiriam a Terra com intensidade e frequência crescentes, furacões devastariam continentes inteiros com poder destrutivo sem precedentes, e o clima global se tornaria completamente imprevisível e extremo. "Vi que Deus está retirando gradualmente sua mão protetora da Terra", escreveu ela,
explicando profeticamente por que os desastres naturais se multiplicariam em intensidade e frequência à medida que a humanidade se afastasse cada vez mais dos princípios divinos. A profetisa contemplou como a economia mundial entraria em colapso total durante os momentos finais da história. Ela viu o dinheiro perdendo completamente seu valor, sistemas bancários ruindo simultaneamente ao redor do globo, e o comércio internacional cessando abruptamente. Vi que chegará o tempo quando ninguém poderá comprar ou vender sem conformidade religiosa, registrou ela, antecipando um controle econômico baseado inteiramente em lealdade espiritual. Ellen White observou detalhadamente como a perseguição religiosa começaria de forma aparentemente sutil, mas se intensificaria com rapidez aterrorizante. Primeiro, os observadores conscientes do sábado seriam marginalizados socialmente e ridicularizados publicamente. Depois, perderiam empregos, oportunidades educacionais e posições de influência. Finalmente, seriam declarados oficialmente inimigos da ordem social e marcados legalmente para a eliminação física. Em visões angustiantes que a faziam chorar, ela contemplou prisões se enchendo rapidamente de cristãos fiéis que se recusavam a transigir. Famílias seriam cruelmente separadas, propriedades confiscadas pelo Estado, e direitos humanos básicos negados àqueles que mantivessem suas convicções bíblicas intactas. Vi que o tempo de angústia vindouro será mais severo e prolongado do que qualquer coisa experimentada desde que existe uma nação sobre a terra, profetizou ela, contemplando um período de tribulação que superaria todas as perseguições históricas conhecidas. A profetisa testemunhou como alguns crentes, sob pressão extrema, sucumbiriam e negariam sua fé para salvar suas vidas físicas e proteger suas famílias. Outros, porém, permaneceriam absolutamente firmes mesmo diante da morte certa. Ellen White viu que esta seria a prova final e definitiva da sinceridade espiritual de cada indivíduo que professava seguir a Cristo. Ellen White contemplou o momento mais terrível da história humana, quando cessaria completamente a intercessão de Cristo no santuário celestial. Ela viu anjos chorando amargamente enquanto deixavam suas posições de proteção sobre a humanidade. Vi que quando Jesus sair do lugar santíssimo, não haverá mais misericórdia disponível para os impenitentes, declarou ela, descrevendo o fechamento final da porta da graça. A profetisa observou como, após este momento decisivo, os ímpios seriam entregues completamente aos seus próprios impulsos destrutivos. Sem a influência restritiva do Espírito Santo operando em seus corações, a sociedade humana se desintegraria numa orgia de violência, caos e autodestruição. Governos entrariam em colapso total, a lei e a ordem desapareceriam completamente, e o caos absoluto reinaria supremo sobre toda a terra. Ellen White testemunhou as 7 últimas pragas sendo derramadas consecutivamente sobre o planeta. Ela viu úlceras malignas e dolorosas afligindo especificamente aqueles que receberam a marca da besta. Contemplou oceanos e mares se transformando literalmente em sangue, rios importantes secando completamente, e o sol queimando os homens com calor tão intenso que muitos morreriam pela exposição. A profetisa viu trevas sobrenaturais cobrindo completamente o reino da besta, e terremotos absolutamente sem precedentes abalando o planeta inteiro. Montanhas seriam movidas de seus lugares, ilhas desapareceriam nos oceanos, e a própria crosta terrestre seria reorganizada pela força dos tremores. Em visões apocalípticas sobre a batalha final, Ellen White contemplou exércitos espirituais se reunindo no Armagedon místico. Ela compreendeu que esta não seria uma guerra física com armas convencionais, mas o confronto espiritual definitivo e final entre os princípios eternos da verdade e do erro. Vi que esta será uma guerra de princípios divinos contra filosofias humanas, não de exércitos com armas materiais, explicou ela, observando como toda a humanidade seria dividida em apenas 2 grupos, aqueles que adoram a Deus conforme sua palavra, e aqueles que seguem tradições humanas. Ellen White observou como, durante este período terrível de tribulação mundial, o povo genuíno de Deus seria protegido de forma completamente sobrenatural. Ela viu anjos poderosos formando barreiras invisíveis mas reais ao redor dos fiéis, impedindo que as pragas devastadoras os atingissem ou prejudicassem. Vi que embora os justos sofram privação material severa, eles não morrerão de fome nem de sede, assegurou ela, contemplando provisão divina milagrosa para aqueles que permanecessem leais mesmo sob circunstâncias mais extremas imagináveis. A profetisa contemplou como os ímpios, em seu desespero crescente, se voltariam violentamente uns contra os outros. Católicos culpariam protestantes pelo caos mundial, protestantes acusariam os observadores do sábado de causar as calamidades, e numa ironia diabólica cruel,
aqueles que foram perseguidos seriam responsabilizados pelas consequências desastrosas da própria perseguição que sofreram. Ellen White testemunhou o momento culminante de toda a história, quando Cristo apareceria gloriosamente nas nuvens do céu. Ela viu uma pequena nuvem negra se aproximando lentamente do horizonte oriental, crescendo gradualmente em tamanho e brilho até cobrir completamente todo o firmamento com glória indescritível. Vi que toda a terra tremeu violentamente quando ele apareceu em sua majestade, registrou ela, descrevendo um evento sobrenatural que seria simultaneamente visível a todos os habitantes do planeta, desde o maior líder mundial até a criança mais simples. A profetisa observou como os ímpios reagiriam ao verem Cristo retornando em glória. Ela os viu tentando desesperadamente se esconder nas cavernas mais profundas e atrás das rochas mais altas, clamando aterrorizados às montanhas para caírem sobre eles e os esconderem da face daquele que está sentado no trono. Seus rostos, que antes demonstravam desafio orgulhoso e zombaria confiante, agora refletiam terror absoluto e desespero total. Vi que eles compreenderam tarde demais que rejeitaram deliberadamente sua única esperança real de salvação, lamentou ela, contemplando o arrependimento inútil de quem descobriu a verdade quando já não havia mais oportunidade de mudança. Ellen White contemplou a ressurreição gloriosa dos justos mortos de todas as épocas. Ela viu túmulos se abrindo simultaneamente em toda a terra, desde os mais antigos cemitérios até os sepulcros mais recentes, e santos de todos os séculos saindo vestidos de imortalidade radiante e corpos perfeitamente renovados. Vi que aqueles que morreram na fé se levantaram completamente glorificados, descreveu ela, observando emocionada a família sendo reunidas após décadas ou até séculos de dolorosa separação pela morte. A profetisa testemunhou a transformação instantânea e miraculosa dos santos ainda vivos. Em uma fração de segundo eles eram mortais e frágeis, no instante seguinte eram imortais e poderosos. Doenças desapareceram imediatamente, corpos envelhecidos foram completamente renovados, e todas as fraquezas físicas se transformaram em força divina ilimitada. Vi que num abrir e fechar de olhos fomos mudados e glorificados, relatou ela, descrevendo a experiência pessoal de receber um corpo imortal adequado para a vida eterna no reino de Deus. Ellen White observou maravilhada como todos os santos foram sobrenaturalmente arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ela viu multidões literalmente incontáveis sendo simultaneamente levadas da terra, deixando para trás um planeta completamente devastado e desolado. Vi que subimos todos juntos sobre o mar de vidro cristalino, descreveu ela poeticamente, contemplando a jornada celestial majestosa do povo redimido em direção à pátria eterna preparada por Cristo. A profetisa contemplou extasiada a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva maravilhosamente adornada para seu esposo amado. Ela viu suas muralhas de jaspe translúcido, suas ruas de ouro puro e transparente, e suas 12 portas enormes feitas cada uma de uma única pérola perfeita. Vi que a cidade santa era infinitamente mais gloriosa do que qualquer coisa que os olhos humanos já contemplaram ou a imaginação conseguiu conceber, registrou ela, tentando descrever belezas indescritíveis com palavras humanas limitadas. Ellen White testemunhou o estabelecimento definitivo do reino eterno de Deus na terra completamente renovada. Ela viu desertos áridos florescendo instantaneamente como jardins paradisíacos, animais selvagens vivendo em harmonia perfeita e natural, e a própria morte sendo abolida para sempre de toda a criação. Vi que não haveria mais dor física, nem pranto de tristeza, nem clamor de angústia, descreveu ela, contemplando um mundo totalmente restaurado onde o pecado, com todas as suas consequências terríveis, nunca mais existiria. Em suas últimas visões sobre o fim dos tempos, Ellen White observou os santos redimidos reinando junto com Cristo durante os 1000 anos do milênio. Ela os viu participando do julgamento divino dos ímpios e examinando cuidadosamente os registros celestiais para compreender completamente a justiça de cada decisão divina. Durante este período milenar, a terra permaneceria completamente desolada e inabitável, servindo como prisão adequada para Satanás e todos os seus anjos caídos, forçados a contemplar por 1000 anos as consequências devastadoras de sua rebelião contra Deus. A profetisa contemplou o fim absoluto e definitivo do mal após o término dos 1000 anos. Ela viu todos os ímpios sendo ressuscitados para enfrentar o julgamento final e irreversível. Satanás os enganaria uma última vez, liderando-os num ataque completamente fútil contra a cidade santa descida do céu. Mas Ellen White viu fogo sagrado descendo diretamente do céu, consumindo-os completamente e purificando toda a terra de qualquer vestígio de pecado, rebelião ou mal. Ellen White testemunhou a criação literal dos novos céus e nova terra prometidos nas Escrituras.
Ela viu o próprio Deus fazendo todas as coisas completamente novas, estabelecendo sua habitação permanente entre os homens redimidos para toda a eternidade sem fim. Vi que o grande plano da salvação estava finalmente completo e perfeito, concluiu ela, contemplando emocionada a restauração absoluta de todas as coisas conforme a vontade original do Criador. Nas palavras finais e solenes de suas visões sobre o fim dos tempos, Ellen White deixou uma mensagem equilibrada de esperança radiante e urgência espiritual. Vi que o tempo restante é muito mais curto do que imaginamos, e que todos devemos estar completamente prontos para encontrar nosso Senhor. Suas revelações proféticas não eram apenas predições fascinantes do futuro distante, mas chamados urgentes e pessoais ao arrependimento genuíno e preparação espiritual imediata para os eventos vindouros que determinarão o destino eterno de cada ser humano. A profetisa encerrou suas contemplações sobre os últimos dias com uma certeza absolutamente inabalável. Embora terrores sem precedentes aguardem toda a humanidade, aqueles que escolherem permanecer completamente fiéis a Deus e sua palavra experimentarão libertação gloriosa e vida eterna abundante em um mundo perfeitamente renovado onde a justiça e a paz habitarão para sempre.